Amados irmãos e amadas irmãs, continuando a série O Discipulado na Igreja de Deus, trataremos hoje do capítulo 12, cujo tema é a segunda parte da libertação, que, conforme sabemos, é o segundo estágio do processo da redenção. Repito que esta preleção ficará disponível a qualquer pessoa que tenha acesso a ela na plataforma YouTube, mesmo que se trate de alguém não integrante da Igreja de Deus. Por isso, tornarei a dizer algumas frases já pronunciadas em santas convocações anteriores. Ao longo de nossas conversas passadas, tenho destacado a obrigatoriedade irrefutável de que nosso Senhor Jesus, o Messias, o Cristo de Deus, deve ser o paradigma único, imprescindível e insubstituível para o discipulado. E, portanto, não nos compete, não devemos e não podemos usar padrões humanos para forjar discípulos. E tenho insistido firmemente também em sustentar com firmeza que é impossível que nos convertamos em discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus se, mesmo tendo nascido de novo, não sustentarmos a vivência, a perseverança no processo da redenção, a qual se compõe de 8 estágios, que volto a referenciar para ficarem bem armazenados na memória. Expiação, que já foi exaustivamente analisada, libertação, que estamos estudando atualmente e é o processo ou estágio mais longo, regeneração, justificação, reconciliação, adoção, santificação e, finalmente, glorificação. Antes de prosseguirmos com o estudo sobre o discipulado na Igreja de Deus, avalio ser essencial que alguns pontos venham a ser esclarecidos. As preleções que temos ministrado a respeito desse tema têm um escopo central específico: discorrer sobre o real significado espiritual de uma pessoa discípula de nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Tenho recebido algumas manifestações de irmãos e irmãs nas quais identifiquei um ruído de comunicação que precisa ser saneado. Ouçamos primeiramente a voz do próprio Altíssimo Deus, em Oséias 4, 6. Diz Iá: meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amados irmãos e amadas irmãs, de que conhecimento o Altíssimo Deus está falando? De sua absoluta perfeição, de sua santidade irretocável, de seu amor ilimitado, de sua graça infinita e misericordiosa, que seu povo só consegue encontrar conhecendo e praticando suas leis, seus comandos, mandamentos, juízos, decretos, estatutos e suas ordenanças. E,
recebendo integralmente seu Filho unigênito, amantíssimo, nosso Senhor Jesus, sua perfeita imagem, não de qualquer maneira, mas como Redentor único, bastante, definitivo, insubstituível, que dentre muitas maravilhas nos trouxe sua palavra em plenitude. Mas convoquemos o apóstolo Paulo para complementar nosso entendimento, lendo Romanos 10, 17. Diz o apóstolo Paulo: portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra do Cristo, não de qualquer palavra, não de qualquer circunstância. Prestemos atenção. Paulo está dizendo que a fé vem de ouvir a mensagem. Qual mensagem? Aquela que é ouvida por meio da palavra do Cristo de Deus. Isso significa que a fé não vem da própria pessoa. Na verdade, ela provém do ouvir, mas não vem por ouvir qualquer coisa. A verdadeira fé requer a informação certa, absoluta. A fé genuína vem por ouvir a mensagem cujo conteúdo correto, completo, puro, reto e santo é a própria palavra revelada do Altíssimo Deus. Principalmente nas pregações realizadas pelo seu Cristo, nosso Senhor Jesus, o qual, sabemos, trouxe a toda a humanidade exatamente o que ouviu de seu Pai, nosso Pai Celestial, o que com ele aprendeu e o que ele mandou fazer, conforme sua suprema vontade. Ao lermos Isaías 53, 5, entendemos claramente que aquele que foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades é o único, repito, o único meio de salvação, a qual é obra exclusivamente de Deus, mas todos os méritos de execução pertencem a nosso Senhor Jesus, seu Cristo, nosso Senhor e Rei dos Reis. Amados irmãos e amadas irmãs, toda esta longa introdução foi feita com o propósito definido de dirimir eventuais dúvidas e realçar a importância inarredável de conjugarmos a preparação espiritual com o objetivo de internalizar em nós o caráter do Cristo de Deus, abrangendo crescimento, fortalecimento e aperfeiçoamento espiritual com a agregação sinérgica da correta e plena instrução sobre a plenitude da palavra de Deus, ou seja, da verdade absoluta. Concluído este extenso preâmbulo, podemos avançar. Se me recordo acuradamente, nossa conversa anterior abrangeu a apreciação da armadura de Deus até o tópico couraça da justiça. Correto? Provavelmente sim. Na sequência, analisaremos o cinto da verdade,
o qual desempenha um papel indispensável na armadura espiritual, como acabamos de conferir em Efésios 6,14. A poderosa couraça da justiça precisa de um cinto que lhe traga firmeza, estrutura e segurança. Quem é de Deus é da verdade. E o inimigo, sabemos muito bem, é o pai da mentira, a qual está em todos os pecados. Não porque eu estou dizendo, mas nas palavras de nosso Senhor Jesus aos escribas e fariseus, conforme podemos ler em João 8, 41 a 44. Façamos a leitura. Disse o Divino Mestre: vós fazeis as obras de vosso Pai. Disseram-lhe eles, os escribas e fariseus: nós não somos bastardos. Temos um Pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente me amaríeis, porque eu vim de Deus. E aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por qual razão não compreendeis minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Por quê? Nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amados irmãos e amadas irmãs, Satanás, além da mentira, gerou uma filha degradante e destrutiva e deseja que as pessoas a adotem. Para obter êxito, esse asqueroso ser utiliza todas as suas ferramentas imundas, muitas vezes, e vamos colocar repetidamente a palavra muitas, travestidas de luz. Mas voltemos ao cinturão, ao cinto que minha mãe, que homenageio nesse momento, chamaria de corrião, porque é assim que se fala cinto na região de onde venho. Esse genuíno cinto espiritual reforça e consolida a segurança da pessoa que não vive de qualquer modo, mas vive na justiça de Deus. Por quê? Alguém poderá perguntar. A verdade é um elemento fundamental na jornada espiritual, proporcionando firmeza e estabilidade. Assim como um cinto segura e protege o corpo, a verdade sustenta as pessoas que buscam viver de acordo com os princípios divinos. Vamos fazer uma outra visitinha ao hebraico, amados irmãos e amadas irmãs. Verdade em hebraico é emet, que traduz firmeza e segurança. Leiamos Salmos 119, verso 142. Tua palavra, Altíssimo Deus, tua instrução, tua Torá é a verdade. Na palavra emet, nós temos 3 consoantes: Aleph, Mem e Tav. A consoante Aleph significa várias coisas, mas dentre elas, força, poder.
A letra mem também tem vários significados, mas destacamos a conexão. E a letra tav, que também contém múltiplos significados, significa madeiro. Ou seja, o significado primário da palavra emet em hebraico, que significa verdade em português, é a força divina que estabelece nossa conexão com a redenção, ocorrida onde? No madeiro. Lembremos que o conhecimento da verdade é o alicerce da libertação, como mencionado em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade libertar-vos-á. Esse entendimento começa na mente, mas precisa estender-se ao coração, influenciando todas as áreas da nossa vida e proporcionando segurança. Portanto, é decisivo que mantenhamos firmeza na verdade para alcançar libertação e orientação. Enquanto buscamos essa verdade, é importante protegermos nossa mente do bombardeio de influências negativas provenientes do coração, do inconsciente, como já vimos, evitando assim que o inimigo nos desvie para suas trevas. Então, com a firmeza conferida pela verdade, teremos condições de perseverar. E mais do que isso, vencer a guerra espiritual. Agora, permitam-me fazer-lhes uma pergunta surpresa, que minha mãe diria pergunta relâmpago. Qual é a base principal na qual a mentira encontra guarida na pessoa? Já mencionei isso de maneira sutil em palavras anteriores, quando disse que mais do que a mentira, Satanás também gerou outra filha, ou poderíamos chamar de neta, a hipocrisia, a dissimulação, o fingimento, a falsidade, o caráter daquilo que é destituído de sinceridade. A pessoa que se diz crente comporta-se como tal, age como crente, mas, se hipócrita, no fundo está impregnada pela mentira. Por isso, nosso Senhor Jesus afirmou em Mateus 23, 25: Ai de vós, fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. E o mestre continuou em Mateus 23, 29 a 33. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim mesmo, vós testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei, pois, vós a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras! Como escapareis da condição do Gehinnom, que foi traduzido em português como Geena, reafirmando o que ele, nosso Senhor Jesus, já dissera quando reproduziu a fala do Altíssimo Deus, seu Pai, nosso Pai Celestial, em Mateus 15, 7 a 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito.
dizendo, quando Isaías reproduziu palavras do próprio Altíssimo Deus. Diz Iá, o Altíssimo Deus: esse povo aproxima-se de mim com sua boca e honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas adoram-me em vão, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, amados irmãos e amadas irmãs, façamos como o apóstolo Paulo, que morria diariamente, rogando a Deus que afastasse dele a hipocrisia do diabo e o santificasse continuamente. O Altíssimo Deus não quer supercrentes, mas pessoas sinceras que nele creem constante e continuamente, sempre prontas ao reconhecimento do pecado e ao arrependimento. Proponho a vocês agora uma pequena pausa para a reflexão. Pergunto-lhes: o que acontece quando a verdade entra em nossas vidas? Ela traz consigo a luz, que desnuda e traz à tona toda a mentira de Satanás, com a qual ele tentava dominar-nos. Recomendo nesse momento que leiam Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, amados irmãos e amadas irmãs, iniciar o processo de abandonar a mentira é um passo decisivo e inadiável para avançar na vida espiritual, pois a mentira reside em todos os pecados. Repito, reside em todos os pecados. Portanto, é urgente que nos libertemos desse padrão e abracemos a cultura da verdade. Ao cingir os lombos com maturidade, experimentamos uma vida espiritual desenvolvida. Esse compromisso implica em repreender as mentiras do diabo e buscar ouvir a verdade de Deus, estabelecendo assim uma base sólida para o verdadeiro crescimento espiritual. Por isso, volto a concitar vocês de modo peremptório, contundente. Vivenciemos apropriadamente o estágio de libertação, que é a caminhada fundamental e inarredável para conquistarmos a liberdade genuína. E nunca nos esqueçamos de que nossos passos devem assinalar nossa renúncia irreversível ao maligno e a todas as suas ilusões e abominações com as quais ele impregnou este mundo. Harmonizemos e engajemos nossa mente, nosso coração e nossas obras com o caráter santo de nosso Senhor Jesus, nosso Redentor e Rei, o Cristo de Deus. Amém. Amém. Na próxima semana, se o sempiterno Iá assim o permitir, prosseguiremos estudando a armadura de Deus a partir do escudo da fé.